Olha, e por falar em saúde, o Dr. Drauzio Varela está de volta ao Fantástico a partir de hoje para explicar tudo o que você aí de casa precisa saber sobre uma das doenças que mais preocupam os brasileiros, né? É, o diabetes, né? Que muitas vezes aparece de forma silenciosa, né, Patrícia? Quase imperceptível. Pois é, mas essa doença é perfeitamente controlável. O tratamento começa, sabe como? Com informação. Diabetes é uma doença do sangue, né? Definição dela? Ah, eu não sei. Só vejo falar. É igual o caviar. É muito açúcar no sangue, né? Não é? Vontade tem de comer um bolo, uma coisa, mas... Come bolo, come doce. Refrigerante, suco, com muito açúcar. Mais de 10 milhões de brasileiros são portadores da doença. A população de uma cidade do tamanho de São Paulo. Boa parte desses 10 milhões nem desconfia que tem diabetes. Está mais do que na hora de mudarmos essa realidade. Muita gente nunca mediu a taxa de glicose no sangue. Por isso, a Associação Nacional de Diabetes organiza mutirões como esse em São Paulo, em que são feitos mais de 10 mil testes de glicemia. É nessas ocasiões que muitas pessoas ficam sabendo do risco que corriam. O único jeito de saber os níveis de açúcar no sangue é medir a glicose. Isso começa assim, lavando a mão com água e sabão, sempre. E aí você vai fazer o exame em jejum. Quanto tempo de jejum? No adulto, 8 horas. Na criança, 3 horas são suficientes. Aí eu enxugo a mão, jogo um pouquinho de álcool, vou passar no dedo, e aí eu pego este aparelhinho, que tem uma agulha, e disparo essa agulha no dedo. Aí eu espremo, sai uma gotinha de sangue. Neste aparelhinho aqui, vem uma fita. E é esta fita que vai fazer a leitura do açúcar no sangue. Se der abaixo de 100, é porque está normal. Se o valor for acima de 126, é a faixa de diabetes. E aí o que você deve fazer? Repete no dia seguinte, outra vez em jejum, 8 horas para adulto, 3 horas para criança. Se der acima de 126, mais uma vez, aí precisa procurar um médico para fazer outros exames, porque nós estamos na faixa do diabetes. Vitor Tadeu aproveitou a campanha para fazer o teste. 277. Diz que está bem alto. Eu me alimento normal. Eu como saladas, como prato brasileiro, arroz, feijão, carne, e não sinto nada. O que te levou a fazer o exame do açúcar no sangue? Como eu tenho esse histórico na família, minha esposa sempre fala, já está com 50 anos, você não sente nada, mas é bem provável que você esteja, que você tenha algum problema, vamos ver. Aí a gente procurou onde estava acontecendo a campanha e quando eu entrei na fila, a mulher já me picou, já me botou de lado, 277. 277. Ela falou, é alta, você está diabético. Eu falei, então não escapei. Nesse dia, Dona Diva acordou cedo e foi ao mutirão. Estava se sentindo bem, disposta, já pensando no almoço de domingo. 516, o normal em jejum é até 126, então o dela está assim, níveis bem preocupantes, é bem alto isso aqui, ela corre risco de vida, é um nível bem complicado. Então a gente vai hidratar ela, vai fazer um soro, porque nesse nível o corpo sofre uma desidratação e vão aplicar insulina para diminuir. Aí depois vamos encaminhar, porque ela tem que fazer uma série de exames para ver se já tem complicação de rim, cardiovascular, tudo isso. A diabetes, jamais eu podia imaginar que eu poderia ter. Eu não gosto de doce. Mas eu achei que eu estava, pelo fato de eu estar bebendo muita água e a boca muito seca. Boca seca o tempo todo é sinal de alerta. Sede que não passa, mesmo quando você bebe muita água, é um dos sintomas de diabetes. Mas existem outros. Fome exagerada, emagrecimento, urina em excesso, cansaço, dores nas pernas, machucados que não cicatrizam, visão embaçada. Mas mesmo que você não tenha nenhum desses sintomas, faça o exame de sangue para medir a glicose uma vez por ano. Você não tinha nenhum sintoma, não estava emagrecendo, não estava... Você vinha no seu dia a dia normal.
absolutamente normal. Aí você entendeu porque a gente diz que o diabetes tem um início silencioso. Exato, né? exatamente. Quando chega a ter os sintomas mesmo de beber muita água, emagrecimento, fome exagerada, fraqueza, cansaço, é porque aí a glicose está muito alta, aí já está em níveis muito perigosos. Aí é porque chegou a 400, 500, às vezes até mais. O tratamento com soro não abaixou a glicemia de Dona Diva. Ela precisou ser encaminhada para o hospital mais próximo. Você tá vendo? A gente vem fazer uma coisinha, atoa no dedinho e vai direto pro Hospital São Paulo. Eu não quero morrer cedo. Eu quero ir até os 80 e olhe lá, viu? Diabetes é só o controle já. Mas tudo bem, tudo tem a sua hora. A maior parte das pessoas com diabetes descobre doença já na vida adulta, como o Rui, funcionário público que vive na Grande São Paulo. Ele se mudou da capital justamente em busca de uma vida mais saudável, mas acaba usando o carro para tudo e ainda não conseguiu mudar os hábitos alimentares. Enfim, isso daqui é uma tentação absurda. As pessoas acabam trazendo, né? Os seus patês, e a gente acaba comendo, não tem jeito, é incontrolável. Tudo bem? Queria um Toddy gelado, grande, e um pão na chapa. Para funcionar, as células do organismo precisam de energia. A energia vem da glicose. A glicose não está presente só no açúcar que você põe no cafezinho, ela vem dos carboidratos de um modo geral. Pão, macarrão, arroz, batata, mandioca. Só que a glicose, sozinha, não consegue entrar dentro das células. Ela precisa que alguém abra uma porta, um canal dentro da célula por onde ela possa entrar. Quem é que vai fazer isso? É a insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. O pâncreas fica aqui no fundo da cavidade abdominal. Ele produz insulina. E a insulina é que vai abrir essa porta na célula para a glicose poder entrar. Com a porta aberta, aí ela penetra. O que acontece no diabetes do tipo 2? O pâncreas produz menos insulina do que precisa, ou existe um excesso de glicose que aquela insulina não dá conta de abrir as portas nas células. Então ela abre algumas portas, mas não abre o suficiente. Uma parte da glicose sobra na circulação. O diabetes do tipo 1 aparece quando o pâncreas simplesmente para de produzir insulina. Não produz mais. E aí a glicose não consegue penetrar. Toda a glicose sobra. Descobri que eu tinha diabetes há mais ou menos 6 anos. Diabetes é uma coisa assintomática, ou seja, eu nunca senti nada de diabetes. Então, nunca senti aquele lance de, olha, isso realmente vai te comprometer, te fez mal. É minha casa. Eu fiquei preocupada com minha família, tem diabetes, um monte de tio meu morreu por conta disso. Minha mãe é diabética, o maior cuidado da minha mãe, faz a alimentação certinha. Então ele tem exemplo de como fazer certinho, mas não faz. Daí tentou de novo com os exercícios, parou. Pra quem fez muito, de repente parou, ficou 20 anos sem fazer nada. Aí você retoma, você sente um benefício. Eu sinto o benefício. Eu só não consigo, não sei se o termo é força de vontade, mas eu não consigo perseverar em cima de fazer o que tem que ser feito. Porque é mais gostoso fazer o que não deve ser feito. Se você não tentar, você nunca vai melhorar. Então você tem que tentar lutar e não desistir para melhorar. E se você melhorar, você pode fazer o que você mais quer. Só eu tenho um botão para dar o start, né? É o botãozinho. Sem controle, o diabetes pode virar uma doença muito grave, mas dá para evitar as complicações. Você precisa cortar o açúcar da sua vida e comer menos carboidratos. Pão, macarrão, batata, arroz, pizza.
Além desses cuidados, faça exercícios. Diga adeus à vida sedentária. Atividade física é absolutamente fundamental.